Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui à Maratona Domine os Ciclos de Mercado. Aqui nós vamos discutir sobre como que você faz para dominar os ciclos de mercado e entender quais são os melhores investimentos para cada momento. Eu sou Guilherme Lacerda e o tema de hoje é: soberania financeira é melhor do que liberdade financeira. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar do tema em si de hoje, eu quero dizer por que eu criei essa maratona de lives, né, que vai acontecer nos próximos dias, nessa e na próxima semana. E eu criei pelo seguinte, porque a principal dúvida que as pessoas têm, né, a maioria das pessoas, quando vem até mim, seja seguidores ou inscritos no canal, ou até familiares e amigos, a principal dúvida que as pessoas têm é qual é o melhor investimento para se fazer, né? E sempre me fazem essa pergunta e eu sempre respondo com uma palavra: depende, né? Porque depende de verdade de uma série de fatores. Depende das características da pessoa, do padrão de custo de vida, padrão familiar, quais são os objetivos que essa pessoa quer realizar. Depende também do momento econômico que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, ou seja, depende do momento em que a gente se encontra, do ciclo econômico, né? Então, depende de muitos fatores. E é preciso antes, não existe uma resposta certa para isso, né? É preciso antes fazer toda uma análise para chegar numa resposta de qual é o melhor investimento. Que, na verdade, não seria um só investimento, mas uma carteira de investimentos, né? Então, ao longo dessas lives, você vai entender como fazer isso, né? Como saber, de fato, qual que é o melhor investimento para você fazer, tá? Então, sobre o tema de hoje, né, soberania financeira vale mais do que liberdade financeira. O que significa isso, né? Em primeiro lugar, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre soberania financeira, o que é soberania financeira, mas certamente você já ouviu falar o que é liberdade financeira, né? Então, se você já leu, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, ou Segredos da Mente Milionária, ou qualquer outro livro, ou artigo, ou vídeo de educação financeira, você já deve ter visto esse termo, liberdade financeira, né? Você deve ter visto as pessoas falarem que você deve buscar a liberdade financeira, né? Quando você vai fazer um planejamento, você deve buscar conquistar a liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira, né? A liberdade financeira é nada mais do que você ter um determinado patrimônio, tá? Um patrimônio de um tamanho X, que esse patrimônio investido numa carteira de investimentos, ele vai render uma determinada rentabilidade, uma rentabilidade Y, e essa rentabilidade Y, ela é maior do que o seu custo de vida. Então, vamos supor, imagina que o seu custo de vida seja de, por exemplo, R$ 5.000, tá? Custo de vida seu, da sua família, suas contas, aluguel, luz, enfim, escola dos filhos, e assim por diante. Vamos supor que seja R$ 5.000, né? E imagina só que você tem um patrimônio de R$ 1 milhão, tá? E esse patrimônio, ele rende, por exemplo, 0,5% ao mês, né? Se o seu patrimônio rende 0,5% ao mês, ele rende R$ 5.000, né? Eu estou fazendo uma comparação aqui, a grosso modo, para você poder entender, tá? Então, se ele rende R$ 5.000 e o seu custo de vida é de R$ 5.000, significa que a rentabilidade do seu patrimônio é maior do que o seu custo de vida. Então, o que quer dizer isso no final das contas? Quer dizer que você pode até trabalhar e ter a renda do seu trabalho, e a renda do seu trabalho paga o seu custo de vida. Mas você não depende da renda do seu trabalho para manter o seu padrão de vida, para manter o seu custo de vida no mesmo patamar, né? O seu padrão de vida no mesmo patamar. Se você resolver parar de trabalhar, se você tem um salário que te rende R$ 5.000 e você resolver parar de trabalhar, e ainda mantiver o seu patrimônio, você consegue manter o seu padrão de vida. Você não vai precisar reduzir custo, cortar nada. Você consegue viver exatamente da mesma forma como vivia antes, quando estava trabalhando. Ou seja, você pode até continuar trabalhando,
mas o seu padrão de vida não depende da renda do seu trabalho, porque você tem um patrimônio que rende mais do que o seu custo de vida. Então, esse é o conceito de liberdade financeira, tá? Só que o que eu digo, né, e o que eu tenho dito cada vez mais ultimamente, é que a liberdade financeira por si só, ela não garante mais a sua segurança financeira e a segurança financeira da sua família, tá? Por vários fatores, né? E fatores que você vai entender aqui ao longo desse vídeo, né? E a questão principal é a seguinte: se você tem liberdade financeira, mesmo assim, você ainda está sujeito a determinados riscos, né? Que diz respeito a riscos de intervenção do governo na política monetária, na política econômica e também riscos de inflação. E para você entender isso que eu estou falando, agora eu vou explicar o que é o conceito de soberania financeira. E acontece o seguinte, né? Vamos voltar um pouco na história, né? Na história do dinheiro, na história da moeda, melhor falando. Imagina que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, o dinheiro era o ouro, né? Então, ouro, prata, metais preciosos representavam o dinheiro. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a história dos Estados Unidos, de como que funcionava o sistema financeiro, o sistema bancário nos Estados Unidos no século XIX, né, existiam lá vários bancos e cada banco ele poderia emitir uma determinada nota, o dólar dele, tá, o dólar do próprio banco, se ele tivesse um lastro para isso, ou seja, se ele tivesse uma determinada quantidade de ouro para isso, né? E o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas antigamente usavam o ouro, né, quando o ouro era o dinheiro, né, que era utilizado como meio de troca, literalmente, ouro e prata. As pessoas utilizavam esses metais preciosos para comercializar, comprar e vender. Só que aí, à medida que isso se tornou cada vez mais comum, elas sentiram a necessidade de ter mais segurança para armazenar esse patrimônio delas em metais preciosos. Aí surgiram os bancos, né? Então, os bancos antigamente, muito antigamente, há alguns séculos atrás, eles eram nada mais do que depositários, do que cofres de metais preciosos. Então, você tinha lá, sei lá, 1 quilo de ouro, você ia até um banco, depositava esse 1 quilo de ouro e o banco te dava lá uma cédula dizendo que você tem depositado naquele banco 1 quilo de ouro, né? E você levava aquela cédula para casa para poder resgatar depois o ouro assim que você quisesse. Só que essa prática se tornou tão comum, cada vez mais comum, ao ponto de as pessoas pararem de ir até os bancos, né, para poder sacar o ouro, para poder comprar ou vender, enfim, para poder negociar e comprar o que elas precisavam com aquele ouro. Ao invés disso, elas começaram a utilizar essas próprias cédulas, né, esses próprios certificados de depósito, né, vamos chamar assim, para poder negociar. Então, como todo mundo utilizava os bancos e ou quase todo mundo tinha em mãos aqueles certificados de depósito, todo mundo sabia que aquilo era aceitável, que aquilo tinha lastro, que aquele certificado representava realmente um ouro que estava, uma quantidade de ouro ou prata, enfim, que estava depositada no banco, né? Então, como todo mundo sabia disso, ou a maioria das pessoas sabiam disso, elas passaram a negociar, né? Você vai na mercearia, ao invés de você levar ouro para comprar as coisas lá, você leva esse certificado de depósito, né? E aí foi assim que surgiu o papel moeda, né? Claro que em cada região do mundo, em cada época diferente, pode ter sido um pouco distinta a forma como surgiu, mas basicamente é dessa forma, né? E acontece que no século XIX, né, voltando ao século XIX, nos Estados Unidos, vamos pegar aqui o mercado bancário americano como exemplo, né? No século XIX, então, existiam, né, como eu falei, vários bancos, e os bancos eles emitiam seus dólares próprios baseado nesse lastro em ouro e prata, né? Mas aí,
em 1913 surgiu o Federal Reserve, o Banco Central Americano. E a partir do momento em que surgiu o Banco Central Americano, ele uniu, ao invés de permitir com que cada banco emitisse o seu dólar, ele uniu todo mundo num único dólar, né? E passou a ter a soberania financeira. Então, o cartel dos bancos, né, que criou o Federal Reserve, em conluio com o governo, né, com o Estado-nação, a instituição estatal, passaram a ter a soberania financeira, né? Então, o conceito de soberania financeira comumente conhecido é justamente esse, de que a soberania financeira é quando um governo, um Estado, nação, ele passa a ter o poder de controlar a moeda, né? E por controlar a moeda significa controlar, basicamente, a oferta de moeda, né? Então, a partir do momento em que surgiu a instituição, a entidade do Banco Central, eles não precisavam mais ter tanto assim aquele lastro de ouro que da forma como era antes, né? Porque se você pegar até hoje uma nota de Libra, por exemplo, Libra da Inglaterra, tem lá dizendo mais ou menos que esse dinheiro representa tantas libras e tal. Então aquilo poderia ser resgatável, né? Claro que hoje em dia não funciona mais dessa forma, né? Assim como qualquer outra moeda fiduciária. Então, a partir do momento em que surgiu a entidade, a instituição do Banco Central, o governo, né, o Estado, tomou para si o poder de criar dinheiro assim que ele quisesse, né? Então, a partir do momento em que o Estado tem a soberania financeira, as pessoas, a população perde a soberania financeira, né? E aí, se você tem hoje liberdade financeira, né? Você tem aquele 1 milhão de reais que eu dei como exemplo, e aquele 1 milhão de reais ele te garante lá, ele rende 5 mil por mês, e aí por conta disso, seguindo aquele exemplo que eu dei, você tem a liberdade financeira, só que a liberdade financeira sem a soberania financeira, ela não é plena, tá? Não é uma liberdade plena, porque você pode sofrer intervenções. Aqui no Brasil a gente tem o caso clássico do Plano Collor, né? Então as pessoas elas tinham, imagina uma pessoa, uma família que tinha um determinado patrimônio na poupança e ela tinha até liberdade financeira, né? Imagina um aposentado e etc, né? Tinha liberdade financeira, vamos supor. E aí veio o Plano Collor e o cara da noite para o dia perdeu a sua liberdade financeira, né? E, além disso, também o outro risco que você pode sofrer é o risco de inflação. Porque, lembra, quando o governo tem a soberania financeira, ele tem o poder de criar dinheiro do nada, ele tem o poder de criar moeda. A gente viu isso, a gente tem visto isso em maior escala nos últimos 10, 12 anos, aí desde a crise de 2008, e a gente viu isso acontecer de forma absurda agora em 2020, né? Então, quando o Banco Central ele cria e joga na economia mais moeda, mais dinheiro, coloca mais dinheiro em circulação, ele cria inflação, né? Em algum momento, o dinheiro ele vai perder valor, né? Seja porque os produtos ficaram mais caros, seja porque os ativos ficaram mais caros do que deveriam. Então, de certa forma, de uma forma ou de outra, a população que tem aquela moeda, que utiliza, que é obrigada a utilizar aquela moeda, ela vai sofrer essa inflação, né? Vai ver o poder de compra da sua moeda ser corroído ao longo do tempo. Então, se você olhar, por exemplo, para o dólar, não vou nem falar do real, porque seria covardia, mas o dólar, né, desde que o Fed foi criado em 1913 até 2020, até o final de 2020, o dólar perdeu mais de 96% do seu poder de compra, né? Então, $1 de 1913 era equivalente a mais de 26 dólares lá de
de 2020, né? Então, ou seja, o dólar, que é o dólar, perdeu mais de 96% do seu poder de compra. A gente não consegue nem falar do real, porque o real é uma moeda mais nova do que o dólar, né? O real é de 94. O dólar do Fed é de 1913. Então tem aí 107 anos de vida, né? E é padrão monetário. Então, a partir do momento em que o Fed criou e começou a reduzir essa história do lastro, né? O dinheiro passou a ter lastro em dívida, na verdade. Porque para se financiar, para o governo se financiar, né, para o Tesouro americano se financiar, ele emitia dívida e vendia para o Fed, né? E o Fed emitia dólares e dava, né, em troca dos títulos de dívida, dava para o governo, né, para o Tesouro. E aí, em seguida, esse dinheiro entrava em circulação na economia. Então, basicamente, hoje em dia, todo o dinheiro que existe em circulação, ele na verdade é dívida. Se toda a dívida do mundo fosse paga, dívida pública, privada, etc., se toda a dívida do mundo fosse paga, não sobraria um centavo em circulação, porque não existe mais dinheiro com lastro em metal precioso, né? Pelo menos por enquanto, até então não existe mais. Então, dá uma olhada, por exemplo, no que aconteceu aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para você poder visualizar melhor isso. Opa, peraí. Então aqui, esse aqui é o gráfico da dívida pública federal americana, né? O total da dívida pública. E você vê que ali no primeiro trimestre de 2020, né, estava em 23 trilhões de dólares. E agora está quase chegando, está chegando perto dos 27. É provável que feche 2020 acima disso, mas até o terceiro trimestre de 2020 estava perto de 27 trilhões de dólares. Então, só ao longo de 2020, a dívida pública americana subiu aí próximo de 4 trilhões, né? E isso, em relação ao PIB, né? Se a gente olhar comparando a dívida pública com o PIB agora, ela saiu de 107% do PIB para agora, até o terceiro trimestre de 2020, 127% do PIB, né? E isso a gente está falando da dívida pública americana, né? E a questão é, a dívida pública, a dívida global, na verdade, a dívida do planeta, atualmente ela está em torno de 360% do PIB, né? Então, isso é um absurdo, porque em algum momento é uma dívida impagável, a verdade é essa. A gente não sabe quando vai acontecer, nem de que forma vai acontecer, se vai ser de uma forma trágica ou suave, mas em algum momento, como disse o Luiz Stuhlberger, um dos maiores gestores de fundos do Brasil, em algum momento vai acontecer o que ele chama de plano Collor global, né? Que é um dia a humanidade vai acordar e o dinheiro não vai ter valido, não vai valer mais nada, né? Isso pode demorar, eu não estou dizendo que isso vai acontecer ano que vem ou esse ano, isso pode demorar muitos anos ainda para acontecer, mas a verdade é que quando a gente nasceu nesse sistema, né? Acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui nasceu já dentro desse sistema em que o dinheiro é simplesmente fiduciário, ou seja, baseado na confiança, né? Você só usa o real porque você acredita que aquele real vale alguma coisa, né? O americano ele só usa o dólar porque ele acredita que o dólar vale alguma coisa. E o cara que aceita, se você vai comprar alguma coisa com seus reais, a pessoa está aceitando aqueles reais porque ela acredita que pode pegar aqueles mesmos reais que você está dando para ela
e comprar alguma outra coisa para ela depois. Ela acredita que outra pessoa também vai aceitar, né? Mas em algum momento pode ser que a humanidade acorde e perceba que, cara, essa dívida é impagável. Então, eu não confio mais no dólar, porque os Estados Unidos nunca vão pagar essa dívida. A dívida só está subindo. O Brasil nunca vai pagar a dívida, né? Os países europeus e o mundo inteiro, né? Então, em algum momento isso pode acontecer, né? E pode ser muito difícil de acontecer, pode ser que demore ainda muito para isso acontecer, só que é importante a gente se precaver. E quando eu falo de soberania financeira, eu estou falando justamente de você, ao invés de permitir que o governo, os estados tenham a soberania financeira, o controle sobre a moeda, você deve ter o controle sobre sobre o seu dinheiro, sobre o seu patrimônio, né? E existem algumas formas de se fazer isso que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, eu já falei o que é a liberdade financeira, eu já falei que a liberdade financeira ela não é mais suficiente, porque a gente tá sofrendo cada vez mais intervenção dos governos sobre a moeda, né? Dá uma olhada nisso aqui também, vou mostrar um outro gráfico para vocês, que é esse aqui, olha. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela. Esse aqui é o gráfico do balanço do Fed, né? O balanço do Banco Central Americano. Ele mostra o seguinte, deixa eu aproximar mais aqui, dar um zoom. Botar aqui até o comecinho de 2020, né? Deixar até aqui, assim, final de 2019. O balanço do Fed era um pouco mais de 4 trilhões de dólares, né? 4,1 trilhões. E hoje está em 7,3 trilhões. O que significa isso, essa expansão de 3 trilhões? Significa que em um ano o Fed simplesmente apertou um botão e criou 3 trilhões de dólares do nada, né? E quando você vê o gráfico de M2, que é uma das medidas de oferta monetária, né? Tem M1, M2, M3, enfim. M2 são depósitos à vista e alguns depósitos a prazo, né? Mas basicamente é uma medida de oferta monetária, de quanto de dólares que foram colocados em circulação, né? E dando um zoom aqui, você vê que justamente esse efeito, né? O Fed expandiu o seu balanço, estava em 15,3 trilhões de dólares a oferta monetária em dólar, né, nos Estados Unidos, e subiu para 19 trilhões de dólares. Então, esse foi o volume de dinheiro que foi jogado na economia, né, no sistema financeiro. E o que significa isso, né? Quando lá atrás, né, como eu disse, quando o dinheiro tinha lastro em metal precioso, para um banco ou para o governo criar uma nova nota, ele tinha que ter aquele lastro. Então, o ouro ele servia para limitar a expansão monetária, né? Porque imagina o seguinte, imagina que você desse R$ 1 milhão para cada brasileiro, né? Você acha que as pessoas ficariam mais ricas por conta disso? É óbvio que não, né? Se todos os brasileiros ganhassem do dia para a noite, fosse depositado na conta de cada brasileiro R$ 1 milhão, na mesma hora a gente ia sofrer uma inflação absurda e não ia fazer a menor diferença aquele R$ 1 milhão a mais na conta das pessoas. Então, no final das contas, quando acontece uma expansão monetária, assim, quando o governo aperta o botão e imprime é modo de dizer, porque hoje em dia tudo é eletrônico, né? São lançamentos contábeis. Então, quando o governo cria dinheiro e joga no sistema assim, em algum momento isso vai causar inflação, né? Então, isso significa que as pessoas vão perder poder de compra naquele dinheiro, naquele patrimônio que elas têm em mãos, tá? Então, é muito importante, é essencial estar atento a isso, a soberania financeira, não só
não mais a liberdade financeira. Liberdade financeira, eu diria que ficou defasada, tá? Infelizmente. Agora, além de se preocupar com a liberdade financeira, de ter um patrimônio que consiga bancar o seu custo de vida em algum momento, você deve se preocupar também com a soberania financeira, ou seja, se proteger contra a inflação e se proteger contra as intervenções que podem acontecer de políticas monetárias e, enfim, políticas governamentais malucas, tá? Então, talvez você pense que é muito mais difícil de se conseguir a soberania financeira, muito mais complicado do que conseguir a liberdade financeira. E, na verdade, não, tá? Você só precisa entender alguns conceitos para chegar nesse ponto, tá? Eu diria que, para você, existem algumas coisas que você precisa ficar atento, que você precisa prestar atenção para poder conquistar a soberania financeira. A primeira delas é sempre buscar manter o seu patrimônio em ativos, né? E não em moeda. Porque quando você mantém isso, talvez você já saiba intuitivamente, quando o seu patrimônio está em moeda, essa moeda ela tende a perder valor ao longo do tempo, né? Então isso você já sabe, né? Se você viu lá o comecinho do Plano Real, eu lembro que uma passagem de ônibus custava 35 centavos, né? E, enfim, até a última vez que eu vi estava, sei lá, R$ 5, né? Então, você vê a desvalorização do dinheiro, né? Com R$ 100 no início do Plano Real, você enchia um carrinho de supermercado. Hoje em dia, você sai do mercado com 2 sacolinhas no máximo, né? Então, se você mantiver o seu patrimônio em moeda, você vai perder para a inflação, tá? Você não vai ter nenhuma soberania financeira. O segundo ponto que você precisa prestar atenção é entender como funcionam os ciclos de mercado, né? E para isso, para você entender em que momento do ciclo a gente está, né? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que lá em meados de 2019 eu alertei várias vezes de que nós estávamos encerrando um grande ciclo de expansão da economia global e que em algum momento iríamos entrar em recessão. Aconteceu que em 2020 a recessão veio muito rápida e brusca, né, por motivos óbvios, mas essa recessão ela já estava encomendada, já estava mostrando sinais de que iria acontecer lá desde o primeiro semestre de 2019, né? Então, você conseguir identificar esses sinais que a economia emite para saber em que momento do ciclo a gente está, também é muito importante, porque isso, lembra lá do começo desse vídeo de hoje, né? Isso ajuda, é um dos fatores que determina quais são os melhores investimentos que você vai fazer, que você vai colocar na sua carteira, tá? Então, entender os momentos do ciclo é muito importante também, tá? Uma outra coisa também que tem aumentado no Brasil principalmente no último ano, e que isso é um ponto positivo, né? Mas é óbvio que ainda está no começo, é que você deve diversificar os seus investimentos não só entre diferentes classes de ativos, diferentes categorias de investimentos dentro do Brasil, mas também diversificar entre países, entre moedas, entre jurisdições, tá? Então, se você tem todo o seu patrimônio no Brasil, você está correndo todo o risco do Brasil. Se você tem seu patrimônio dividido entre Brasil e, sei lá, Estados Unidos, você está correndo um pedaço de risco no Brasil, outro nos Estados Unidos, mas está diversificado agora. Você tem seu patrimônio, um pedaço em outro país, em um país europeu, alguma coisa do tipo, também você está diversificando. E hoje em dia é muito mais fácil de se fazer isso, né? Surgiram algumas soluções para isso nos últimos meses, nos últimos anos. É muito mais fácil para um brasileiro, para qualquer pessoa fazer isso, não precisa de muito dinheiro como precisava antigamente, beleza?
E um outro ponto também que você precisa ficar atento para poder ter soberania financeira é você ter no seu portfólio um percentual de reserva de valor, né? Então, ouro, por exemplo, é uma reserva de valor, né? Lembra que o ouro, ele é dinheiro, ele é considerado como dinheiro pela humanidade há milênios, literalmente. Então, e ele tem se valorizado desde então, desde que foi descoberto pelo homem como dinheiro, né? Porque ele é escasso. Não tem como o governo chegar e criar mais ouros. Tentaram isso, né? Os alquimistas tentaram criar ouro do nada, com reações químicas, etc. Só que é impossível. O ouro, ele é escasso. Quanto mais ouro se extrai do solo, menos ouro se consegue extrair do solo, né? Então, por isso que ele se valoriza ao longo do tempo, né? Ao contrário de moedas fiduciárias que não são nem um pouco escassas, são cada vez menos escassas. O real é cada vez menos escasso, o euro é cada vez menos escasso, o dólar, o yuan, o ien, enfim, qualquer moeda estatal é cada vez menos escassa, né? Então, é importante você refletir sobre isso, sobre ter um percentual da sua carteira em algum ativo que represente uma reserva de valor, tá? E eu adicionaria aqui mais um quinto elemento que você deve prestar atenção na hora de buscar e conquistar a sua soberania financeira, que é na sua renda, né? Da onde vem a renda, a sua renda familiar. Se você tem um trabalho, por exemplo, um emprego CLT, da onde vem a sua renda? A sua renda tem crescido? O que você tem feito para que a sua renda cresça acima da inflação? Porque lembra o seguinte, lembra que a inflação ela acontece todo dia, tá? Mas o reajuste do seu salário, se você for assalariado, quando vem, ele vem uma vez por ano. Então, isso acumulado, esse efeito acumulado ao longo de anos e décadas, faz com que, por mais que você tenha um reajuste por ano, de acordo com o IPCA e etc., mesmo assim, você vai perder poder de compra ao longo do tempo. Até porque também o IPCA, a inflação oficial do governo, ela não é a sua inflação. Muito provavelmente, você que está me assistindo aqui, tem uma inflação maior do que o IPCA, do que a inflação oficial, né? Então você tem que também aprender a medir qual é a sua inflação, a inflação da sua família, sua própria inflação, tá? E buscar formas de ter uma renda maior, de fazer com que a sua renda suba acima da inflação de verdade, tá? Então, se você é assalariado, você deve pensar isso, em formas de fazer com que a sua renda seja maior ano após ano, independente do seu salário. Se você é empreendedor, empresário, talvez seja mais fácil, você tem mais flexibilidade para conseguir isso, mas também, da mesma forma, se você tem um determinado faturamento, por exemplo, na sua empresa, que se repete ano após ano, Guilherme, ano passado eu faturei, sei lá, R$ 1 milhão. Ano retrasado eu também faturei R$ 1 milhão. Eu estou bem, todo ano eu faturo R$ 1 milhão. Cara, se todo ano você fatura a mesma coisa, significa que você está decaindo ao longo do tempo, né? Porque R$ 1 milhão de 2020 é diferente de R$ 1 milhão de 2015, tá? Então você deve sempre também pensar em expandir, em aumentar o faturamento da sua empresa, sua renda através da sua empresa, beleza? Então são essas as coisas que você precisa ficar atento para conquistar, para ter soberania financeira, né? Para ter soberania financeira. Então grave isso muito bem na sua cabeça. A partir de hoje, se você entendeu, eu espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui, a partir de hoje, você não deve buscar mais somente a liberdade financeira. Você deve buscar também a soberania financeira. E qual que é um primeiro passo que você pode dar, né, nessa direção? Isso independe se você já é investidor, se você já tem uma carteira de investimentos ou
se você está começando a investir agora, você já pode largar pensando nisso, né? Começar a sua carteira já pensando nisso, que é o seguinte: para você conquistar a soberania financeira, tá? O primeiro passo para isso, você pode se fazer duas perguntas, tá? Primeira pergunta é, olhando para os seus investimentos ou para os investimentos que você está pensando em fazer, quais desses investimentos não me protegem contra a inflação, tá? Quais desses investimentos, olha para a sua carteira e fala, pô, quais desses investimentos não me protegem contra a inflação? De verdade, tá? Porque muitas vezes você vê ali um investimento, uma determinada aplicação que você tenha rendendo bem ano após ano, em termos nominais, mas aquilo não está rendendo em termos reais. De novo, não adianta você comparar com o IPCA. Tá? Você tem que olhar para a sua inflação. Quanto que o seu padrão de vida, quanto que o seu custo de vida subiu no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Olha para a sua inflação. Lembre sempre que o IPCA ele não é a melhor medida de inflação de preços. Tá? E a segunda pergunta é: quais desses investimentos não me protegem contra uma intervenção do governo local? Tá? Intervenções tanto com relação à própria inflação, como com relação a outras coisas. Quer ver um exemplo? Hoje em dia está se falando muito de moeda digital estatal, né? Então, o governo da China, por exemplo, está largando na frente nisso, né? Mas outros governos também estão vendo que precisam, já que a China largou na frente, eles estão se vendo obrigados a correr atrás disso também. E muitas pessoas estão encarando isso como algo bom, só que é bom para eles, tá? Mas não para a gente. Então, moeda estatal digital significa o fim do papel moeda, significa que todo o seu dinheiro vai precisar estar, não, seu dinheiro se for estatal, se for um dinheiro de banco central, digamos assim, todo o seu dinheiro vai precisar estar numa wallet, numa carteira digital, que vai ser um aplicativo no seu celular, tá? De forma que toda a sua vida financeira vai estar absolutamente rastreada. E aí, daqui a alguns anos, talvez você vá se lembrar de mim se isso acontecer, quando isso acontecer, né, melhor falando, eles podem simplesmente resolver aplicar uma taxa de juros negativa nas contas das pessoas, né? Então, você vai pagar uma taxinha ali, 1% ao mês, por exemplo, pelo privilégio de usar a moeda do governo, né? Olha que beleza. Então, isso é uma intervenção, né? Isso é perda total se a gente vem perdendo cada vez mais a soberania financeira desde 1913, quando o Fed foi criado, e aí vários outros bancos centrais do mundo foram criados e funcionam da mesma forma que o Fed. Se nós vimos perdendo a soberania financeira desde então, com a criação de uma moeda digital estatal, né, por todos os países, aí sim é a perda total da soberania financeira. Nenhuma, é zero, tá? E da privacidade financeira também. Então, se pergunte essas duas coisas. Quais desses investimentos não me protegem contra a inflação? Quais desses investimentos não me protegem contra uma intervenção do Banco Central, do governo local e etc. Tá? Se você se fizer essa pergunta e tomar as ações necessárias ali que você precisa na sua carteira, nos seus investimentos, que você tem ou que você pensa em fazer, você já deu um passo em direção à sua soberania financeira. Beleza? Então, é isso. Forte abraço e até amanhã na próxima live da Maratona Domine os Ciclos de Mercado. Valeu, um abraço!